Ô, Duma, você tocou em dois pontos importantes aí, né? Na verdade, em vários, mas que me fizeram aqui levantar duas questões, que foram duas notícias que a gente falou mais cedo. Primeiro, essa sua visão vai muito em linha com o que a gente trouxe aquela notícia ali do George Soros, né? Que ele falou que a guerra na Ucrânia pode ser o fim da nossa civilização, fazendo aí realmente duras críticas em relação, né? Se realmente vai haver uma forma de se recuperar um dia a economia, né? Dessa região muito sofrida. E quando você falou no Banco Central, aí você falou um pouco da economia da Rússia. Hoje, agora há pouco, saiu a informação que o Banco Central da Rússia, ele cortou os juros, né? Lá, ele vê mais espaço até para redução, só para eu não falar besteira aqui que eu tinha lido, eu só estou confirmando, mas ele anunciou a mudança aqui, depois de cortar a taxa para 14% em abril, né? Trazendo ali, semanas depois de um aumento emergencial que estava em 20%, desencadeado por toda essa questão. Banco Central da Rússia baixando essa taxa de juros, perdão, para 11% agora, estava em 14%, caiu para 11%. O que a gente pode fazer de leitura em relação a isso, né? A gente está vendo todos os bancos centrais subindo suas taxas de juros e aí a gente vê exatamente a Rússia nesse movimento contrário. Eu queria que você me ajudasse a entender exatamente, né, qual que seria aí a estratégia exatamente da Rússia em relação a isso e também já aproveitando, pegando um pouco do gancho lá da crítica que o próprio Soros disse que, na verdade, o estoque do gás da Rússia está alto e que o Putin estaria dando uma blefada ali em relação a usar essa questão. Queria entender um pouquinho da sua análise sobre esse assunto. Duas coisas aqui. Por exemplo, quando o Putin fala que vai cortar a taxa de juros, existe uma coisa na economia que a gente fala trindade impossível. Você não pode ter conta capital aberta, política monetária independente e câmbio flexível. Então, quando você está, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, numa guerra com toda essa sanção, é óbvio que o capital especulativo ou o capital da Rússia sairia. O que o Putin fez? Ele colocou restrição à saída de capital. Por isso que permite ele cortar a taxa de juros. Veja, quem é que vai querer investir na Rússia? Quem é que vai querer manter o dinheiro na Rússia se eu tivesse uma livre movimentação de capitais? É óbvio que eu vou tirar. Um dos países que eu poderia colocar, inclusive é o que está acontecendo, ou pelo menos, talvez não agora, mas no primeiro trimestre, o que eles fizeram? Onde eu vou colocar meu dinheiro de mercado emergente? Na Rússia? Não. Na Turquia? Não. Na Ucrânia? Não. Na Belarus? Não. Países do leste europeu? Não. Na Argentina? Não. Na Venezuela? Não. Puxa, onde que eu posso diversificar? Por isso que você viu aquela coisa de rotação de ativos que o growth stocks apanharam, então vamos colocar em value. Não estou querendo dizer que o Brasil está bem, ele está ao menos ruim. Por isso que a grana entrou no Brasil e levou o câmbio a 4,80. Mas agora, por esse lado, entrando de novo na Rússia, ele consegue baixar a taxa de juros, porque ele sabe que o capital não vai fugir. Ele colocou a trindade impossível. Ele mexe na política monetária, mas ele restringe a mobilidade de capital. Em relação à declaração do Jorge Soros, veja, nós estamos num mundo de transformação. Isso é frase, entre aspas, de para-choque. Sempre estamos em transformação. É óbvio que nós estamos em transformação. Agora, um novo tabuleiro geopolítico está sendo formado. Não só pela Rússia, mas também pela China. Vamos precisar de muito dinheiro. A questão não é nem isso. Ninguém sabe quanto dinheiro vai precisar para voltar ao status quo. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai continuar. A única coisa que a gente tem, veja, de novo, falar em geopolítica, falar em economia, isso tudo é uma ciência social. Você não consegue afirmar, não é a fórmula da velocidade média que a gente aprendia no high school, V igual a V0 mais alfa delta T. Mas o que tudo está mostrando aqui é que essa guerra vai continuar por um bom tempo. Se ela continua por um bom tempo, aquilo que o Putin queria, justamente, que era enfraquecer a OTAN, ele está indo justamente ao contrário. Está trazendo cada vez mais agora a Finlândia e a Suécia para perto da OTAN. Ou seja, então, você está vendo uma mudança, uma reorganização, primeiro, na geopolítica e isolando a Rússia cada vez mais, que cai de novo no aspecto dele utilizar levianamente
os alimentos como uma forma de pressão junto ao Ocidente. Mas eu não acho que é uma desorganização do mundo, porque é óbvio que está sempre em transformação, o mundo acaba se transformando, e também não acho que isso seria o fim da globalização. E o fim da globalização seria, olha, vou fazer tudo em casa. Puxa, voltamos 40 anos. Eu acho que isso é um pouco complicado. Agora, fazer nearshore, coisas mais próximas, e que, além de fazer coisas mais próximas, fazer coisas em casa, de novo, levando em consideração o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, e abandonando quase que completamente a ideia do supply chain, o estoque mínimo possível, o just in time, isso também acaba encarecendo. Então, a inflação é um caso a se ver para 2022, 2023, voltando de novo com maior taxa de juros. Então, por isso que a gente já está usando o call de talvez 2023 o mundo entrar em recessão. Uhum.